Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um podcast do professor. Hoje temos aqui a honra em receber Dr. Durval Libânio Neto, mais conhecido e popularmente conhecido em nosso território por Durvalzinho. Que honra! Hoje nós estamos aqui com o centro da história da política de Gandu, Leal e Libânio. Entrou dentro dessa história com políticas juntos, separados, mas foi uma história, né? Essa política dos Libânios e o Grupo Leal e o Grupo Libânio foi uma política que levou muito tempo, né? E se acirrou com seu pai, né? Sim, foi ali um dos momentos também que se acirrou muito a política em 1988, né? Pedro Antônio e Nelson Leal. E aí, Durval, como é que está você? Como é que está aí Temos aqui, muitas pessoas que nos pediram aqui para fazer perguntas para você. Eu achei até algumas perguntas assim estranhas para esse momento, mas ele pode mandar pergunta porque ele sabe o que eu estou falando. Então, vou perguntar. Tá. Primeiro agradecer aqui a oportunidade, o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, justamente por essa trajetória, né, de nossas famílias que se confundem, né, que se entremeiam, né, com a história de Gandu, né, de nossa querida Gandu. E agradecer vai ser um prazer responder essas perguntas. Mas é isso aí. Durval, vamos começar um pouco aqui sobre o seu trabalho. Você presidiu durante um bom tempo o Instituto Cabruca. Sim. Foi uma experiência, né, muito interessante no terceiro setor, né? Eu já na graduação já estagiava no Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia. Na época criamos a cooperativa Cabruca, que é uma cooperativa de produção orgânica, que permanece até hoje, muito forte. Depois vivenciei uma experiência na CEA Internacional, né, uma ONG internacional, presente em vários países, que foi criada após a Primeira Guerra Mundial para ajudar na recuperação de países que haviam sido destruídos. Depois do Floresta Viva e depois nós fundamos o Instituto Cabruca. Tivemos a oportunidade, né, de liderar uma série de processos na região, indicação geográfica, essa questão do chocolate, os eventos, tecnologias para a fabricação de chocolate em pequena escala, que depois a gente aproveita isso quando está no estado da Bahia para criar as fábricas e escolas de chocolate, outras fábricas e escolas também em outros temas, né? Foi uma experiência de um aprendizado muito grande, né? Na oportunidade como presidente do Cabruca, eu também presidi a Câmara Setorial do Cacau, né? E nível federal do Ministério da Agricultura, e também foi um aprendizado muito grande. E o Instituto Cabruca ele deixou um legado importante, né? Ele ainda existe enquanto instituição. Depois da minha saída, infelizmente, as pessoas não conseguiram continuar, né, com a captação de recursos, que às vezes exige um conhecimento específico, enfim. Na oportunidade que eu deixo o Estado, né, eu aí já entro numa fase para me dedicar ao setor privado, né. Não deixo o público, para ser servidor público federal, sou professor do Instituto Federal Baiano, Campos do Sul, desde 2010, mas agora com um foco maior na própria atuação como professor, pesquisador, né, do Instituto, e como empresário, né, na área de cacau, que é o que eu gosto de fazer e sei fazer. Durval, você
você já esteve junto com seu pai, seu Pedro Antônio, que deixou um legado também em Gandu, não só, né, na política, mas foi também pelo cacau. Sim, sim. Né? E, inclusive, vocês foram chamados para um programa de televisão, lembro desse momento como se fosse hoje, e falando um pouco, né, sobre essa história do cacau, sobre essa trajetória do cacau. Principalmente, eu estava conversando na semana passada com Gedel Vieira Lima, Sim, sim. né? E inclusive falando para ele que a Bahia foi um dos setores que sustentava a economia da Bahia era o cacau, Uhum. né? Sim. Que a economia, né, através do cacau era muito maior do que o comércio, as indústrias em Salvador. Né? Então foi um sustentáculo para a economia da Bahia, até que veio, né, a vassoura de bruxa, dentre outras coisas, que deixou realmente os cacauicultores de pés e mãos amarrados e às vezes até endividados. Sim, sim. Tem muitos ainda, né, que continuam aí endividados, por aqueles momentos em que os bancos, né, estavam fazendo aqueles empréstimos e tal, e se endividaram e não conseguiram tirar o pé da lama até hoje. Uhum. Então, qual foi, na verdade, esse legado, o que você lembra de momentos que foram impactantes para a história do cacau através do seu pai? Meu pai, ele teve assim, momentos de muita lucidez, né, em todo esse processo da cacauicultura nacional, né, na região, nessa região, né? Então, na década de 80, quando criaram o Procacau, e estava tendo uma reunião do Sindicato Rural de Gandu, meu pai se posicionou dizendo que já sabia que a África, que a Ásia estavam ampliando muito as áreas de cacau, né? E como é que eles esperavam então aumentar ainda mais a produção no Brasil e como iria se escoar essa produção, para onde iria essa produção? Porque se iria se gerar um excedente e com esse excedente de produção de cacau o preço tenderia a cair pelas leis de mercado, né, de oferta e de procura. E daí quando responderam a ele que iam mesmo e tal, ele perguntou quem era que ia criar o Proconsumo. Se eu vou criar o Procacau, bacana, quem vai criar o Proconsumo. E aí naquela época ele, Zeca Silva, né, o pai de Leão, nosso querido Carlos Duval Leão, prefeito de Venceslau, né, todo mundo conhece. Então pegaram os contratos dele de cacau e transformaram em seringueira, né? Aí depois meu pai também vai empreender a questão da bacia leiteira em Gandu. E aí na época a CEPLAC diz que é inviável, que não dá leite nessa região. E aí ele vai buscar a escola de veterinária da UFBA. E no final das contas o gerente do Banco do Brasil em Gandu, só Pedro, tá tudo certo, aqui a escola de veterinária da UFBA já aprovou seu projeto, mas como a CEPLAC disse que não era viável, eu queria que você desse o terreno da OAB em doação, porque aí, quando o superintendente chegar aqui, eu dizer, rapaz, eu não podia negar. E aí sim foi feito, e aí surge, né, o projeto da bacia leiteira em Gandu, e surge a hoje Colerg, né? E também meu pai já havia dado contribuição em relação à fundação da Copag, também foi o primeiro presidente da Copag. Então meu pai sempre foi muito preocupado com as questões comunitárias, né? Essas relações de cooperação entre os produtores, né? E sempre foi muito lúcido em relação a essas questões, né? De diversificação, de compreender
que uma oferta muito grande de cacau ia fazer com que o preço baixasse, que não podia ficar somente com cacau, precisava diversificar. E também na área de cacau ele foi muito inovador, né? Ele estabeleceu uma relação muito forte de logística das fazendas, um dos primeiros a usar trator, né, para escoar a produção. Então as fazendas, né, até hoje são todas, tem uma logística interna muito boa, né, com estradas que dão acesso a todas as partes, né, inovou também secadores, secagem de cacau, outras máquinas, né, que ele gostava muito de tecnologia, né, inovou muito no leite, mas o cacau também. Ele também inovou bastante em cacau. Então, eu cresci, né, vendo isso, vendo esse legado, e ele foi uma fonte de inspiração para que eu, numa outra situação, né, que foram oportunidades diferentes, né, ele herdou um patrimônio muito grande, muito novo, e eu, diferentemente, tive a oportunidade de estudar, de aprofundar, né, academicamente, e que ele, na época, não teve, justamente porque teve que assumir uma responsabilidade muito cedo, né? Então, meu pai, para mim, é uma referência, né? Eu podia estar conversando com alguém, né? Dizendo, olha, se eu conversar fizer uma palestra e tiver ali meus colegas pesquisadores, eu vou dizer, olha, eu aprendi muito com você, mas entre todos vocês e o produtor Pedro Antônio, tem coisas que eu vou continuar seguindo a cabeça dele, não vou seguir a de vocês, né? Nem aquilo, porque é a experiência, a vivência, o feeling, né? E muitas vezes as pessoas, elas hoje estão muito envolvidas com a ciência de uma forma fragmentada, né? Com um olhar às vezes unilateral, né? Ali, o foco da pessoa, né? Na sua profissão, no seu trabalho. E com meu pai, eu aprendi que nós somos livres para aprender todo tipo de conhecimento, né? Então, eu estava na Secretaria de Educação e dizia, olha, ainda bem que eu tive um pai que não se graduou, porque meu pai gostava de fotografia, gostava de pescar, né? Gostava de agricultura, gostava de filosofia, então ele não tinha limites. Hoje as pessoas se tornam médicos, então elas estudam medicina, se aprofundam naquilo ali, afunilam seu conhecimento naquilo ali, mas são pessoas, não é o direito ou qualquer um, são pessoas que não só conhecem, tem aquela ciência, não, aquele conhecimento e não diversifica. Com meu pai eu aprendi a gostar de história, aprendi a gostar de filosofia, por isso que Marcos Paulo fica mandando essas perguntas. Não é? E falar em seu pai... Isso é muito interessante, né? Porque às vezes seu pai era uma pessoa que tinha um bom gosto musical. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu não sei se você sabe, mas meu irmão Ivaldo me conta que seu pai tinha uma amizade muito, muito forte com Valdir Soriano. Ah, não sabia. Que inclusive seu pai chegou e pediu para que levasse Valdir Soriano, estava lá no bar do meu pai, e aí levasse ele lá para a fazenda para tocar os trabalhadores. E aí disse que foi distribuir umas cachaças lá, né? E os chapéus de Valdir Soriano. E ele fala isso com o meu irmão, também é muito fã de Valdir Soriano, né? E ele fala sobre isso, né? Que, olha, Israel, não foi nem uma, nem duas, nem três vezes que Valdir Soriano teve na fazenda de Pedro Antônio. E a amizade que ele tinha com Pedro Antônio. Eu disse, olha, eu não sei, eu vou procurar ver se Durvalzinho sabia sobre Esses dias eu estive naquele restaurante em Brotas, né, do Beto Pimentel, né? Sabor tropical, alguma coisa assim, né? Que se destacou muito nessa coisa de gastronomia, etc, né? E aí alguém me disse, falou, rapaz, Beto Pimentel era parceiro do seu pai de Duda Mendonça, do seu pai, de Briga de Galo. Aí eu cheguei lá e disse, aí o Beto veio na mesa, eu estava com a menina da
Secretaria de Educação, que o pai é muito amigo, eles são muito amigos, estava com Eládio, né? E Eládio foi também guitarrista dos Panteras, tocou com Raul Seixas. E ninguém sabe disso aqui em Gandu, né? Eládio vinha aqui fazer campanha para meu pai, ninguém sabe que Eládio hoje é o cara que mais toca Raul no Brasil, né? Que é guitarrista dos Panteras e muito amigo de Raul Seixas. E aí eu falei pro Beto Pimentel, ele sentou na mesa, a gente começou a conversar sobre cacau, porque ele usa muito polpa de cacau, polpa de pinha, ele usa muito isso na culinária dele. Eu não sabia, ele tem uma roça de cacau ali embaixo em Brotas. Você passa na Luiz Eduardo Magalhães, se você observar, você vai ver. Né? E ele tem uma roça de cacau ali embaixo em Brotas e usa muita polpa de cacau na culinária dele. Né? Aí eu disse assim, rapaz, eu sou filho de Pedro Antônio. Aí ele disse assim, não diga nada não diga nada, Gandu. E aí a gente ficou ali, também Osmar Macedo, naquela campanha de 88, quando o Armandinho Omar vem pra cá, Eládio contrata, né, e tal. E aí quando chega aqui, para surpresa de Eládio, meu pai conhecia Osmar, né, e Osmar conhecia meu pai, e Eládio não sabia que eles eram amigos, eram conhecidos também. Qual era a relação entre Valdir Pires e seu pai? Nesse período de Valdir Pires, muitas obras para Gandu não vinha via prefeitura, era direto e seu pai que estava à frente disso tudo. Isso que alavancou ainda mais o nome do seu pai para uma candidatura a prefeito. Na verdade, assim, não era com o Valdir especificamente, né? Era com o PMDB, era com a esquerda baiana, né? Meu pai, esses dias eu tive acesso a um dossiê do Exército Brasileiro que a Milka Bayardi mandou para mim, né? A Milka foi preso na ditadura, tal, era militante do POLOP. Ele mandou para mim e disse assim, primo, lê aquela parte que fala que foram lá em Cruz das Almas, lá, achando que eu estava preso, e aí quando chegou lá estava lá escrito, né? Foragido para Gandu com 3 comparsas. Entre as 3 comparsas, um era Pedro Antônio. Então, meu pai, ele apesar de ser cacauicultor, coisa que muitas pessoas não entendem, né? A lógica de você ser filho de uma oligarquia, né? E ser de esquerda. As pessoas esperam que pobres, sindicalistas, trabalhadores sejam de esquerda e que ricos, oligarcas sejam de direita, né? Então, mas meu pai ele não se conformava em viver numa ilha de riqueza rodeada, né, por pobreza. Isso para ele não tinha sentido, não tinha nexo, né? Ele acreditava que a riqueza tinha que ser distribuída, tinha que ser motivo de bem-estar social. Então ele sempre foi muito ligado ao cooperativismo, à educação, né? Na época tio Roosevelt também muito ligado, fundou o Castro Alves, ele ajudou, depois foi presidente durante um tempo, foi professor de biologia do Castro Alves, dava aula à noite, porque ficava nas fazendas de dia e à noite ele ia dar aula. E eu me lembro dos dele com o pessoal que arrombava o Castro Alves para jogar bola de manhã, né? E ele era o presidente. Ele, rapaz, esses caras para ajudar a não roubar, agora arrumam o colégio de Mancedo para jogar bola. E aí teve um dia que ele foi lá de Mancedo da testa dos caras. Ele mandou trocar o cadeado, no outro dia foi lá. Então ele tinha esse compromisso social, né? No Morro de São Paulo, ele tinha muita amizade com os pescadores. Inclusive ele também ajudou, né? No Morro de São Paulo, na época de Valdir. Fundamos a delegacia do Morro de São Paulo. Aí teve um colega aqui que foi um amigo nosso aqui de Gandu que foi botar a algema para experimentar e aí começou a bater, a algema trancou, foi uma confusão. Fechou. Cadê a chave? Então meu pai tinha isso, né? Tinha esse compromisso com a coletividade, né? E era em função disso, de entender que não adianta, né, você ser rico em meio à pobreza, né? Não tem sentido, não é objetivo. E é algo que, digamos assim, tem a ver com a forma como você enxerga a riqueza, né? Você enxerga a riqueza da forma que deve ser acumulada
em proveito pessoal, né, para se completar, ou se você enxerga a riqueza como forma de você trazer qualidade de vida, emprego, renda, bem-estar, né? E meu pai enxergava a riqueza como algo que deveria ser distribuído, que deveria gerar proveito para o conjunto da sociedade, né? Então, por isso, a posição dele é de ser sempre progressista, de estar sempre... meu pai, em 89, estava fazendo campanha para Lula, né? Eu tenho um áudio de Lula gravado recomendando o apoio a Pedro Antônio, em 88. O companheiro Pedro Antônio, eu tenho gravado até hoje esse áudio. Foi até Lário quem me deu. Então é isso, essa ligação, né, essa afinidade era em função disso, de entender que a riqueza ela é algo que deve trazer benefícios para o conjunto da sociedade, e não para um pequeno grupo, né? Você foi um dos idealizadores dessa escola fábrica de chocolate, né? Como foi essa ideia e de trazer isso até para Gandu, né? Logo, né, em um momento em que houve essa junção, né, do atual prefeito com, na época, o governador Rui Costa, e você, inclusive, era superintendente da Secretaria de Educação, né, da parte profissional. Na verdade a gente já vinha, né, trabalhando com essa questão do chocolate e com a necessidade da gente ampliar a capacidade de competências nessa área, né? Eu cresci ouvindo dizer que chocolate era coisa de grandes fábricas, que era coisa para ser consumido em países temperados, onde tinha frio, que, né, chocolate dava espinha, não podia ser consumido quando está calor. Então, uma série de mitos, né? E isso foi se quebrando na época do Instituto Cabruga, quando a gente começa a aprofundar essa questão, né? Em meio à crise, as pessoas começaram a buscar saídas, e essa questão da agregação de valor, da verticalização, da agroindustrialização, foi uma das vias, né, que ganhou força na região, né, no pós-Vassoura de Bruxa, no pós-crise de preços, etc. Então, havia uma determinação do senador Walter Pinheiro, que era o secretário, da gente contextualizar a educação no território, nas potencialidades de cada território, né, naquilo que cada território apresenta de potencial, que a gente chama de ativos endógenos, né? Questões que são comuns a cada território baiano. E a partir daí eu disse, ó, Pedro, a do chocolate eu sei fazer, tá certo? Em Gandu tem lá um restaurante que a gente pede ao prefeito, faz ali no Lago, na beira da 101, vamos integrar com o turismo, vamos colocar os alunos para estagiar dentro da fábrica, e vamos integrar a comunidade e escola. Isso também é uma demanda, porque infelizmente nossas escolas elas estão muito fechadas em si mesmo, né? Sem um diálogo com a comunidade, e a gente precisa começar a abrir esse diálogo, né? A começar a contextualizar a educação como algo que tenha significado para a vida do jovem, que não seja aquela coisa do decoreba, né? Muita gente fala que a educação brasileira ela tem como patrono Paulo Freire, e pode ter no papel, mas por essência nós somos jesuíticos, né? O decoreba, o professor como o único sujeito centralizador de aprendizagem, né, etc., é jesuítico e vem da nossa origem, né? Não tem nada a ver com Paulo Freire. Paulo Freire está sempre nos cartazes, na parede, aquelas frases, nas citações, mas o método de Paulo Freire, que não tem nada a ver com o comunismo, né, faz essa confusão, eu vejo as pessoas dizendo tanta bobagem aí. Não tem nada a ver com isso, né? Paulo Freire ele criou um método de ensino, uma metodologia de ensino, né, que provocava o raciocínio, né, que provocava o aluno a refletir, a pensar, né? E era um método de ensino que trabalhava com instrumentos da realidade da vida daquelas pessoas, né? Ele conseguia trazer
realidade daquelas pessoas para a sala de aula e, a partir disso, né, utilizar essa realidade para ensinar, né, para trazer à luz uma série de conhecimentos que iriam ajudar, inclusive, aquelas pessoas a serem agentes de transformação de sua realidade, né? E aí é que vem, porque as pessoas, quando você propõe algo novo, né, subversivo, que vai subverter a lógica das coisas, então as pessoas que estão no poder, no controle, elas se sentem incomodadas, isso é o natural de qualquer processo. Então, infelizmente, Paulo Freire ainda é muito pouco utilizado, né, por nossos professores, as nossas metodologias. Há uma distância muito grande, o professor, muitas vezes, ele se sente diminuído quando abre espaço para a comunidade, quando ele permite que o aluno exponha seu ponto de vista, quando ele permite que o aluno divirja dele, né? E isso é ruim, né? Porque você faz do aluno apenas um objeto de absorção de aprendizagem e do professor a única via de aprendizagem. Então isso não cria protagonismo, isso não faz com que o jovem tenha vontade de protagonizar, né? Ele se torna um sujeito passivo, né? Ele se torna um sujeito que, inclusive, não compreende o motivo, né, pelo qual ele está estudando aquilo, porque aquilo não é contextualizado para ele. Então, quando nós pensamos na Fábrica Escola de Gandu e precisamos um museu de história genética do cacau, que o nosso amigo vereador Bozó colocou o nome, né, muito bem colocado de Edivaldo Sampaio, era para que, por exemplo, o aluno pudesse estudar a primeira lei de Mendel, não usando ervilha, mas usando cacau. Porque é o mesmo princípio, né? Ervilha amarela, ervilha verde. Ervilha lisa, ervilha rugosa, que Mendel usou, né? Você tem cacau vermelho, cacau verde. Você tem cacau rugoso, cacau liso. Né? Então você poderia dar uma aula de genética da primeira lei de Mendel ao ar livre, né, num museu, e isso está relacionado à popularização da ciência, né? Está ligado a essa educação contextualizada no território, né? Que era isso que o senador ele queria trabalhar. Então, começando pela de chocolate, eu brincava de chocolate, eu sei fazer, eu faço logo então, e lá em Gandu eu faço logo a primeira. Depois, quando reclamarem porque eu fiz a do chocolate e dizerem que eu fiz em Gandu, porque eu sou de Gandu, aí eu vou dizer, então me traga do couro, me traga do requeijão. E assim foi feito. Aí nós fizemos a da carne do sol em Tororó. E é interessante porque na época chegou um pessoal lá, vou fazer a fábrica escola do laticínio. Eu digo, laticínio eu não faço, eu faço do queijo coalho, eu faço do requeijão. Porque eu não quero usar o nome técnico-científico na fábrica escola, eu quero usar o nome da cultura. Porque eu quero que a comunidade se sinta pertencente. Se eu botar a fábrica escola do laticínio, o que é que eu estou dizendo ao povo de Santa Bárbara, que é a terra do requeijão? Né? Se eu botar a fábrica escola do embutido, o que é que eu estou dizendo ao povo de Tororó, que é a terra da carne do sol? Né? Então, o nome tem que ser da cultura. Você teve em Valente? Eu tive em Valente. Lá tem o do leite de cabra, e aí eu tive nesse local, que é uma associação, né? Sim, que faz, vende o leite de cabra, vende o iogurte de leite de cabra, sim. O queijo também. O pessoal faz também o iogurte do licuri, né? Exato. E tem cerveja de licuri também, tem cerveja de maracujá, da caatinga. Maracujá é uma espécie da caatinga, né? Exato. Da nossa caatinga, do nosso bioma caatinga. Então essa valorização da cultura, essa valorização daquilo que a gente tem de importante, veja, a gente vive numa cidade que produz uma matéria-prima nobre, que é o cacau. Chocolate é um dos alimentos mais caros que existem. Produzimos cacau conservando a Mata Atlântica. E quando você dialoga a percepção da coletividade, é que cacau é algo ruim. Né? Você fala assim para mim, é um dos produtos mais valorizados, maior preço, é o cacau. Hoje uma saca de algodão, uma roupa de algodão está 145, o cacau está 200.
né? Uma saca de soja, assim, tal. Qual é a dificuldade, né? Então, você fala assim, mas o problema é a vassoura de bruxas. Assim, mas só meu pai produzia 2.500 litros de leite. Eu já colergue toda, parece que não me produz nem 1.000. Por que o problema é a vassoura de bruxas? O problema é cacau. Não. Tem alguma outra coisa aí Outra que tá coisa, errada, é verdade. né? Tem algum modelo de ética, de comportamento social. Eu, há 6 anos atrás, 7 anos eu era presidente da Câmara Setorial, nos meus discursos lá no Centro de Pesquisa do Cacau, lá na sede regional da CEPLAC, eu já dizia, olha, o problema do cacau não é crise de oportunidade, é crise de status quo. As pessoas se acostumaram de uma forma e hoje elas não querem entender, né, que precisam mudar, precisam inovar, que precisam trabalhar cooperação, que precisam... e às vezes eu noto uma involução, né, nessa perspectiva aqui em Gandu, inclusive a partir, digamos assim, até do afastamento de meu pai, de Pedro Antônio, porque ele era um grande motivador disso, era um grande, e mais do que motivador, às vezes estavam discutindo sobre a colégio, e aí quem ajudou, quem contribuiu, disse, não, eu também acho, concordo que todos esses contribuíram. Agora meu pai pegou um mercado de leite, que era dele, era o leite de Pedro Antônio, que tinha fama e origem, né? Então esse é um bem imaterial, que vocês não estão avaliando. Lembro das vacas holandesas lá, né? Porque essa discussão do bem imaterial é... Dá 2 alunos aqui, falaram com vocês. Marcos Neto, né, que mandou, nosso colega e amigo, colega desde 1985 e colega de profissão. E Joel Cavalcante, Durval é uma excelência no que se refere. Abraços também para o amigo Israel. Obrigado aí, Joel. Joel Gordo, nosso grande... Falamos de você aqui nesse instante. Né? Marcos Neto, um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço também, Marco, Joel. Marco, a gente vai se encontrar amanhã para bater um papo. E Marco, a gente foi colega no Castro, depois foi colega em Cruz das Almas. E hoje já tivemos em lados opostos na política e hoje somos do mesmo partido. Né? Marco Neto é uma pessoa que eu gosto muito e hoje a gente tem uma relação muito boa, né? Gosto muito da amizade dele. E Joel também, uma figura que era muito amigo do meu pai, né? Só precisa parar de me ligar em certos momentos e ligar em outros. Eu gostava muito, olha, o bar do meu pai, né, era um local onde meu pai é irmão de Eliseu, mas recebia a turma dos libanhos. Né? A oposição ia para lá, né? Fazer a conjuntura política de Gandu, né? lá no bar. E eu lembro muito, né, de algumas pessoas, né, que iam para lá e aí tinha Almir Pereira, né? Era seu pai, Almir Pereira, o pai de Lange. Sim, Moreno. Aí juntava essa turma. Exato. Juntava essa turma e lá eles gostavam de tomar o Bacardi, né, com Coca-Cola, a Cuba Libre, né? E aí ficava a tarde toda fazendo as confabulações da política da oposição. E eu cresci ali, vendo essa turma, né, pensando, fazendo a política ali, conversando, confabulando. Eu achava muito, muito interessante tudo isso. E a confiança, imagine aí, você fazer tudo isso no bar do irmão de Eliseu. Então, eram situações assim, e meu pai era um carinho muito grande, né, por todos eles. O único de Eliseu que ia para lá era Zebrão, né, que meu pai tinha tinha uma certa mágoa de Eliseu em algumas situações, né,
de herança e tal, e outras coisas que aconteceram aí, meu pai tinha uma certa mágoa de Eliseu, e Eliseu queria chegar mais próximo dele, e aí quando ele queria chegar próximo, ele mandava Zebrão. Mas Zebrão era o Aí Zebrão fazia a interlocução, né, entre Eliseu e meu pai. Eu me lembro uma vez, Mané Pezinho, Sim, sim. né? Mané Pezinho chegou uma vez e encontrou com meu pai, e tinha um terreno do meu pai que era ali ali onde era o Castro Alves, onde César Libânio. E aí ele chegou e disse: Valdir, você tá rico. Aí, por quê? Porque agora você colocou os tratores para iniciar a sua casa. Aí meu pai disse: não, o negócio tá com brincadeira? Ele disse: não, os tratores estão lá. Quando chegou lá, Eliseu tinha tomado o terreno do meu pai. E aí foi uma situação que os dois brigaram e desceram aquela rua da igreja embolando na porrada. Imagina. Isso aí não foi contado por muita gente sabe disso não. Eles desceram embolados. E aí os capangas chegavam lá e apontavam a arma, e eles diziam assim: não se meta não, que é briga de família. Um aluno falou aqui, um aluno dele. É Brão nas tripes. Abraão, Uma aula essa, entrevista do professor Durval, referência. É nosso aluno lá de agroecologia, lá de Uruçuca. Grande abraço, Abraão. É isso aí. E aí o professor também, né? Você trabalha, né, na IF Baiano, né? Instituto Federal Baiano. Instituto Federal Baiano. E já tem quanto tempo que você... Eu sou professor do IF Baiano em 2010, desde 2010, né? Antes disso eu fui professor da UESC, no curso de agronomia, e depois fui para o IF Baiano e estou lá desde essa época, né, dando aula no curso de agropecuária, depois fundando um curso superior de agroecologia. Temos hoje também algumas pós-graduações que eu também dou aula, né? Temos uma graduação lá em cacau e chocolate, trabalha bem essas questões da agregação de valor, chocolate, de outros produtos também à base de mel de cacau, né? Então uma série de inovações lá que o pessoal tem feito, tem trabalhado. É uma instituição que está assim, se consolidando regionalmente, cada dia mais, né? Nós tivemos o legado da que foi a Emarc de Uruçuca, mas avançamos muito, né? Hoje o campus tem 3 cursos superiores: engenharia de alimentos, tecnologia em agroecologia, gestão em turismo, acho que uns 6 cursos técnicos nível médio e 2 pós-graduações, né? Desenvolvimento regional e especialização em cacau e chocolate. Devemos avançar aí para um mestrado profissional. E assim, às vezes é difícil nesse contexto de CEPLAC, UES e tal, mas muita coisa foi assim, o IF Baiano que liderou. A própria indicação geográfica, nós lideramos pelo IF Baiano como professor, a fábrica escolar de chocolate, assim como inúmeras outras fábricas de chocolate, a tecnologia foi desenvolvida por nossos professores do IF Baiano, de engenharia de alimentos, né? Mas nós não tivemos, temos agora um diretor que compreende melhor essa relação do campus com a região, mas tivemos diretores inicialmente pro tempore, nomeado pelo reitor, de outras regiões do estado, que não buscaram inserir a instituição regionalmente de uma forma mais, digamos, eficaz, né, no que tange a todo o processo de histórico que você tem com a Emarc de Uruçuca. Né? Então, agora nós temos um diretor que tem esse perfil e que está buscando essa maior integração com a comunidade regional. Bom, vamos falar um pouquinho de política, né? A atual. A gente falou muito aí da política da época dos Libânio e dos Leal, mas política atual, como é que você vê primeiro, essa questão nacional? Vivemos um momento do bolsonarismo, hoje
o Lula reassume aí a presidência, muitas mudanças. E qual é a visão que você teve desses primeiros momentos, né, do governo Lula, nessa transição aí? O que é que você começa a ver de diferente e quais são as perspectivas que você já vislumbra nesse governo? Olha, a primeira questão do governo Lula é o retorno à normalidade democrática, né, que nós não estávamos vivenciando. O respeito às instituições, né, a reafirmação do Estado Democrático de Direito, né? Isso eram coisas que a gente já esperava, né? Nós tivemos um movimento mundial, né, de tendência à extrema-direita, flertando aí com o nazifascismo, etc., e que aconteceu nos Estados Unidos, com o Tia Pari, né, com o Trump, e aí veio no Brasil o Bolsonaro também. E hoje com Lula, na verdade nós votamos na democracia, né? Nós não votamos em Lula. Quer dizer, pelo menos eu votei na democracia. Então a gente espera a normalidade democrática. Agora vejo que essa tensão que existe hoje no país, essa divisão, né, ela é muito ruim, né, para o Estado Democrático de Direito, para a gente ter uma maior estabilidade, uma maior segurança em relação a investimento, em relação a uma série de questões. Tivemos muito ataques à educação, né? Nós, professores, fomos muito atacados nesses 4 anos de Bolsonaro, questionados, né? Taxados de comunistas, etc, etc. Então, houve retrocessos muito grandes nesse campo, né, da educação, inclusive em nível de pesquisa, de inovação, de novas tecnologias. Tivemos aí um processo, inclusive, de negacionismo da ciência, o que é, na minha posição como pesquisador, né, como até certo ponto cientista, porque produzo conhecimento, produzo pesquisa, isso é muito perigoso, porque nenhum país do mundo avançou sem o desenvolvimento tecnológico. Aliás, os países do mundo que mais avançaram, inclusive países com limitações muito sérias de clima, como Nova Zelândia, como Japão, né? Japão, um país desse tamanho, uma ilha, né? Mas foi através da tecnologia da ciência que ele se desenvolveu, que ele trouxe qualidade de vida para as pessoas. Então, você negar a ciência é algo extremamente perigoso, muito perigoso. E eu vejo que nós poderemos avançar, mas se o país continuar dividido dessa forma, se o país continuar sem reafirmar suas instituições, sem respeitar suas instituições, né, a gente vai ter dificuldades, né? Nós vamos ter dificuldades e vai ser até difícil de surgir novas lideranças, porque você vai ter aí uma polarização e nesse contexto de uma polarização é muito difícil que surjam aí novos projetos, novas lideranças, né, pessoas que tenham aí uma perspectiva de trazer mudanças ainda mais significativas em termos de um país com um estado de bem-estar social, né? Um país com indicadores de educação, saúde. E é uma situação difícil porque o próprio mundo está sendo... o próprio mundo está se revendo, né? Hoje você tem, por exemplo, pensadores que defendem a prosperidade sem crescimento econômico, né? Porque o que já se produziu de riqueza e que se concentrou na mão de poucos É autossuficiente. não foi suficiente para gerar qualidade de vida para a maioria da população, etc. Então hoje você tem que pensar, acabei de escrever um artigo com a Milka Bayardi, né? Nós estamos falando sobre isso, né? Alguns autores que defendem a prosperidade sem o crescimento econômico, né? Sem a necessidade de você produzir de forma desenfreada bens de consumo
e da necessidade de você criar a necessidade de consumir esses bens de consumo, né? Porque o grande problema é esse. Você trabalha a perspectiva do crescimento econômico, da geração de riqueza, do acúmulo de riquezas, através da produção de um bem, e você tem que criar a necessidade de consumo daquele bem, porque senão você não consegue gerar essa riqueza. Então, você tem muito forte hoje no mundo essa questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, da descarbonização da economia. Eu achei que Lula foi muito inteligente com relação a essa questão da Amazônia, de reposicionar o compromisso brasileiro de conservação da Amazônia, né, de colocar a disposição do Brasil em conservar o patrimônio natural que a Amazônia representa, mas ao mesmo tempo de cobrar os outros países, né, que tenham também compromissos com a sua questão ambiental. Então, acho que isso foi um avanço. E ainda acho que o governo Lula, em função dessa situação do Banco Central, né, dessa autonomia que é ao meu ver, uma falsa autonomia. Você tem um presidente do Banco Central que não responde ao presidente, mas que responde ao mercado. Isso é extremamente complicado, né? Então, acho que com o novo presidente do Banco Central, com o melhor entendimento desse processo aí, que a gente possa novamente voltar a ter crescimento econômico no Brasil, mas muito mais do que crescimento. A gente precisa ter no Brasil distribuição de riqueza. Olha, Marcos Neto, você está querendo entrar aí? Marcos Neto, se prepara aí que você vai entrar aqui também ao vivo e a gente fazer esse bate-papo aqui. Quem foi que mandou isso aqui? Joel. Joel Gordo, nosso amigo Joel Cavalcante, um dos maiores jornalistas do nosso estado da Bahia. Meus saudosos amigos Valdir e Pedro marcaram a época e deixaram um legado notável e inesquecível. Fui testemunha desses inusitados acontecimentos. Joel, um grande abraço e conte com a gente. Olha, se Joel depois quiser entrar também aqui para bater um papo com a gente, Joel, esteja à vontade. Vamos ver, Marcos. Eu acho que ele que tem que fazer. Peraí, deixa eu tentar. Marcos Neto, já mandei. Entrou aí? Já tá? Pronto. E aqui tá com um lagzinho aqui. Aí agora que eu vou precisar ouvir. Pronto. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tá ouvindo agora, Zé? Estou ouvindo sim, Marcos. Boa noite aí a todos aí, boa noite a Durval aí, a você, Israel. Parabéns aí pela... Em primeiro lugar, Zé, parabenizar você e também o próprio Durval aí pelo grande engajamento que a gente está percebendo aqui na live, né? Um número imenso de pessoas entrando e saindo ao mesmo tempo aqui da conversa aí. E muitos comentários e coraçãozinhos voando de um lado para o outro. É uma coisa surpreendente. Vocês são merecedores desse sucesso aí. Que realmente é um papo muito interessante, um papo diverso, né? E sua iniciativa é simplesmente fantástica, fantástica. A Durval aí, meu amigo, desde longa data, desde 12 anos de idade, conheço Durval aí, sempre estamos juntos aí de uma forma ou de outra. Durval é um cara intenso em tudo que faz, né? E por isso é sempre gratificante ouvir falar que é um poço de conhecimento, nós dois isso aí, tanto do seu estudo quanto do seu próprio pai, né? Que era um cara que não teve essa informação que eu lembro assim, mas formal, mas que tinha um conhecimento vasto, né? Sobre todos os aspectos, todas as áreas, né? Eu tenho assim com o Durval assim, um histórico grande, tanto de histórias engraçadas ao longo do tempo. Durval citou aí que nós fomos adversários políticos antigamente, né? E hoje somos meio partido. Teve um fato interessante, Durval, não sei se o Durval está ouvindo aí, você está com fone aí. Vou passar aqui para ele.
eu tava aqui do conversando com o Israel, que você citou aí que nós tínhamos um histórico vasto, né, de amizade de muitos anos, inclusive fomos adversários políticos, né? Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e lembrando um fato, não sei se você lembra, na campanha de 2000, né, que meu pai era candidato junto com o Leco, e seu pai era candidato também a prefeito na mesma época. Aí naquela época era tolerável certo tipo de atitude na política, e hoje é intolerável. Né? Você não pode, de repente, uma rádio entrar ao vivo na época da eleição com um candidato, favorecendo um candidato. E na época, né, que meu pai foi chamado na reunião para dar uma entrevista na véspera da eleição, uma coisa que hoje seria impensável, né? E aí eu estava acompanhando, o Luciano me deu o microfone, deu umas palavrinhas ali. Aí, na noite, ainda tem hoje, né, aquela grande movimentação na rodoviária, e eu vi que você estava lá, né? Aí eu fui lhe cumprimentar, aí você virou para mim, não fala com criminoso, não, porque você cometeu crime eleitoral, falando na rádio na véspera. Eu falei, Durval, esse cara assim, esse cara é intenso, né? Intenso, apaixonado por tudo que faz, e é sempre um prazer, um privilégio, assim, ser detentor de sua amizade, estamos juntos aí para tudo que deve ir aí, que Durval é um cara inteligente, interessado. Inclusive, eu quero que depois de dê tempo de falar um pouco aí da Arbolina, que ele está sendo um dos grandes percussores aí, de uma coisa que vai revolucionar, pode revolucionar a nossa região na agricultura, né? Então, Zé, obrigado pela oportunidade aí de participar aí ao vivo do seu grande programa, parabenizar pelo engajamento que está tendo, e parabenizar do volta também esse grande paz de sucesso, é você também com sua bagagem aí, ok? Obrigado, Marco. Obrigado, querido. Tamo junto. Pronto, Marco. Um grande abraço. Obrigado aí pela sua participação. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, né? E aí agora a gente vai esse bate-papo aqui dessas perguntas aqui. Um foi do professor Marcos Paulo. Certo. Marcos Paulo pergunta aqui sobre a questão da população aimoré, os índios botocudos, né? Para você falar um pouco sobre a questão da sua ocupação territorial, essa matança dos índios e tal, e diz que você tem um conhecimento vasto sobre esse assunto. Os índios aimorés tinham também outro nome. Então eram índios que eram antropófagos, né? Então, eles eram índios que, inclusive, caçavam tupiniquins, né? E a colonização portuguesa na Bahia, ela esteve em guerra com os índios aimorés durante 100 anos, né? Por conta de um assassinato de uma índia em Vila Velha, que era Salvador, e pouca gente sabe disso, né? Então, a Bahia, ela liderou o Brasil durante muito tempo no Império, né? Então, o processo de industrialização no Brasil, por exemplo, ela ganha uma maior pujança em Valença, na Bahia. Inclusive, a primeira experiência de trabalho não escravo no Brasil, ela foi em Valença. O farol de Morro de São Paulo foi construído por um dos donos da fábrica de tecido Todos os Santos, em Valença. E Valença foi escolhido, é interessante isso, porque eu estava falando sobre isso. Por que Valença foi escolhido para ter uma fábrica de tecido naquela época do Império? Né? 2 fatores: energia hidráulica, água, né, para mover todo o processo de tecelagem, e energia na forma de lenha, de madeira. Né? Então, veja como o fato, né, de Valença ter uma situação de ter um estoque de recursos naturais, de capital natural, foi importante para que o processo de industrialização começasse em Valença. Você tem ideia? A fábrica de Valença, ela produziu o dobro de tecido do que a fábrica de São Vicente e São Paulo naquela época. Então, você pega, por exemplo, a importância de Valença, de Cachoeira, para a província do Paraná, você vai ver que o fundador
da província do Paraná é um valenciano, é o Zacarias de Góes Vasconcelos, né? Se torna o primeiro presidente da província do Paraná, funda a província do Paraná, e antes pertencia a São Paulo. E depois disso, os irmãos Rebouças, né, vão para o Paraná para construir a ferrovia Antonina, Morrete, Curitiba, né, e a rodovia da Serra do Mar, que era a primeira etapa de um processo de integração do Brasil à península a bacia do Prata, né, de integração do Brasil ao Uruguai, Argentina, Paraguai, etc. E isso foi pensado pelos irmãos Rebouças, né? Inclusive tem uma notoriedade muito grande, viaduto Rebouças, né, a Avenida Rebouças em São Paulo, enfim, foram engenheiros assim, importantíssimos na época do Império, assim como Zacarias de Góes Vasconcelos era conselheiro dos ministros de Dom Pedro II, né? Então, a Bahia, ela, na gênese do Brasil, quem trata bem isso é o nosso amigo deputado Aderbal Caldas, né? Quando ele diz que tudo, concordando com Gilberto Gil, né? Com a música da Toda Menina Baiana, primeiro palco, primeiro chão na Bahia, quando ele, a primeira comarca, o primeiro fórum, tudo foi na Bahia. E isso, né, vai sendo diluído com a República, com o Rio de Janeiro, né? Você vai deixando isso aí para trás, mas esse legado, ele, de certa forma, influenciou a gênese da formação, né, do território baiano em vários aspectos, né? A questão dos rios, né, da forma de você adentrar. Então, isso é importante que seja resgatado, né? O farol do Morro de São Paulo, que sinalizava as embarcações, o forte do Morro de São Paulo, ele está alinhado com o forte, com o farol da Barra, Salvador. Porque pouca gente sabe, mas o Morro de São Paulo, ali em Tinharé, era conhecido como a Barra Sul da Baía de Todos os Santos. Barra Sul da Baía. Existia uma lógica na época das capitanias das sedes ficarem próximas, para uma defender o outro do ataque de índios, de piratas, etc. Então, a capitania de Ilhéus, a sede, era no Morro de São Paulo, não era na Vila de Ilhéus. Então, o lugar primeiro da capitania de Ilhéus foi no Morro de São Paulo, não foi na Vila de Ilhéus. Depois é que transfere para a Vila de Ilhéus, né? E o farol da Barra é alinhado com o farol do Morro de São Paulo e com a fortaleza do Morro de São Paulo, porque os canhões, né, os canhões estavam alinhados, os canhões da fortaleza do Morro de São Paulo estavam alinhados com os canhões do farol da Barra, para qualquer navio que tentasse adentrar a Baía de Todos os Santos. Então você tinha tiros, né, de ambos os lados para que fosse fechado a Baía de Todos os Santos. E a primeira fragata, a Marinha Brasileira, começou na Baía de Tinharé para tomar Salvador no 2 de julho, comandada pelo Lord Cochrane. Então, o Lord Cochrane, ele vai formar ali na Baía de Tinharé a fragata dele para tomar Salvador dos portugueses no 2 de julho. Então, a Marinha Brasileira começa também ali em Tinharé. Então, essas coisas que às vezes a gente fica conversando em Marcos Paulo, da importância desse resgate histórico e da valorização, né, da Bahia. A Bahia hoje, ela tem... Pouca gente sabe, por exemplo, que o único centro de pesquisa da FO no mundo é na Bahia. A fábrica foi embora da Bahia, mas o centro de pesquisa da FO permaneceu. E o centro de pesquisa da FO, que permaneceu em Camaçari, ele tinha 500 pesquisadores. Quando a FO foi embora, hoje tem 1.200 e chega até o fim do ano com 2.000 pesquisadores. A Bahia hoje exporta todo o aço para a Honda Automóveis, para o motor da Honda Automóveis, que é um aço produzido com baixo gasto de carbono pela Ferbasa, né? Então, todas essas questões, elas não permeiam, né? Elas não são divulgadas, por conta justamente da gente ter uma educação que não é contextualizada. A gente estuda aquela história do Brasil, aquele decorebazinha lá,
Pedro Álvares Cabral. Marcos Paulo fala muito sobre essa linha e ele fala com muita propriedade, né? Ele diz assim, olha, Ilhéus, a Valença não deve nada a nenhum lugar do Brasil. Na sua história, aí ele fala a primeira fábrica do Brasil, Valença, e aí ele vai, né, colocando, né, a primeira capital entra Salvador, e aí ele fala da questão de Cairu também, né? Sim, Cairu era uma espécie, na época, Cairu servia como funcionava como uma questão fiscal, né? Então, é quem fazia toda a parte fiscal do que entrava, do que Saía do Brasil. quem autorizava. Então, para o cacau ser plantado no sul da Bahia, a autorização saiu de Cairu, porque era o que representava ali o império na época, né? Portugal. Bom, tem uma pergunta também que é da professora Débora Embaçaí, né? E fala um pouco sobre a questão histórica de Gandu e que tem a ver com a família Libânio. E aí ela fala diante do processo histórico do nosso município, para você falar um pouco sobre o comércio, né, remanescente de Gandu, né, desde os armazém Dois Irmãos, mas você fala sobre um outro nome, né? E esse crescimento e a remanescência disso. O Durval Libânio e o Irmão, né, limitada, que chamava Casa Tupi, né? Então, claro que Gandu era um local de passagem de tropeiro, assim como muitas cidades na região, elas foram fundadas em função de serem locais onde você tinha aí, né, pontos de locais de parada de tropas, e por serem locais de ponto de parada de tropa, por exemplo, se você for pegar o livro de Milton Santos, A Zona do Cacau, né, onde ele fala da região Cacau, ele vai dizer que a primeira capital do cacau é Banco do Pedro. Porque Banco do Pedro, né, ali antes de Ilhéus, não se chegava de carro até Ilhéus, então as tropas iam com cacau até Banco do Pedro, né, e também levavam mercadoria, e dali ela descia de barco para ser exportada para Ilhéus. Então todo o fluxo de mercadoria ocorria ali em Banco do Pedro, também da mesma forma que Banco do Pedro, onde inclusive tem até hoje lá um pontilhão da época do Império. Eu passei nele de carro esses dias, inclusive, está lá até hoje firme e forte, como está lá o de Cachoeira, né? Tem um aço muito bem feito. E Gandu hoje, quando a gente pensa nessa posição geográfica de Gandu, uma das coisas que eu já discuti com nosso amigo Antônio Carlos Faria Nunes, que me pediu uma vez para fazer um artigo sobre 50 anos de Gandu, e eu falava justamente da posição estratégica que Gandu tem e como isso pode se refletir no potencial de logística e de comércio. Gandu hoje é o município da BR-101 que está mais próximo da BR-116. Então, se você analisar Itabuna, ela vai estar aí a 290, eu acho. 260. Ilhéus está a 290. Itabuna deve estar a uns 250 km de Vitória da Conquista, enquanto a gente aqui está em 100 e poucos quilômetros de Jiquié. Então, essa faixa, né, aqui de Gandu, Jiquié, é a faixa onde a BR-101 mais se aproxima da BR-116. E, ao mesmo tempo, Gandu está equidistante entre o Porto Sul e a ponte Salvador-Itaparica. Então, Gandu ela está ligada ao oeste, através de que pela BR-116, onde acontece todo o fluxo de mercadoria norte-sul, né? Gandu está centralmente entre o Porto Sul em Ilhéus e a ilha e a ponte Itaparica, e também está próximo ao litoral através de Tuberá. E esse território do Baixo Sul ele acaba não tendo um fluxo central, né? Você tem o litoral sul, você tem um fluxo central ali, Ilhéus-Itabuna. Você tem o extremo sul, você tem ali Eunápolis, Porto Seguro. E aqui no Baixo Sul, esse fluxo ocorre via travessão e via entrocamento de Valença.
Então você não tem esse fluxo central que deveria ser Gandu e Ituberá. Então, Gandu e Ituberá, Jequié, deveria ser o eixo central dessa região que se comunicaria com Ilhéus e com Salvador, né? Então, por conta disso, Gandu assume aí uma posição extremamente estratégica em termos de logística e já é notório essa aptidão que Gandu tem para logística e não existe comércio sem logística e não existe logística sem comércio. Sem comércio. Né? Então, quando a gente imagina aí que esse território passa a ser ocupado a partir de Ituberá, que pertence a Ituberá, né? Então, uma das primeiras situações da ocupação de qualquer território é você ter fluxo de mercadoria, é você ter comércio, é você ter transporte. Então, nessa época, o transporte se dava através dos rios, se dava através das tropas, né? E no contexto atual, a gente percebe que a posição geográfica de Gandu o favorece muito para que você tenha esse processo de ampliação do comércio, do serviço. Gandu já é uma mini metrópole regional, né? Poderia se consolidar melhor. Gandu hoje tem um problema interno de logística. As ruas ficaram muito estreitas, né? Apesar do asfalto, mas infelizmente nossas ruas ficaram estreitas, né? Houve uma horizontalização do centro de Gandu, então muitos prédios, né, de vários andares, onde você tinha casas apenas. E hoje você vê que existe uma dificuldade muito grande para você transitar no centro de Gandu, né? Você tem dificuldade de estacionar, você tem uma série de questões. Então, hoje Gandu precisa se repensar em termos de logística interna, precisa de um plano diretor para saber como expandir, para expandir com qualidade, né? Hoje você chega num local, você tem uma oficina de moto, chega no outro local também tem, então você não tem hoje bairros bem definidos para moradia, bairros bem definidos para o comércio, né? Trânsito extremamente apertado, mas você tem todo o potencial logístico para você criar, né, um processo que Gandu poderia ganhar muito. Então, você cria processo de logístico, de fluxo de mercadoria, você começa a baratear custo de transporte. E aí, tanto aquilo que chega em termos de matéria-prima para você trabalhar a indústria, trabalhar o comércio, distribuir isso regionalmente, como que você ganha também em termos daquilo que se chama de logística reversa, ou numa linguagem um pouco mais coloquial, de frete de retorno, que é aquele frete mais barato, né? Porque o sujeito já tem que trazer mercadoria e ele tem que voltar. E aí esse frete de retorno, a madeira é mais barata. Então, quando você tem um município que ele consegue ser central para uma região, e ele consegue ser um ponto da onde pode ser distribuído mercadorias, né? Porto Seco, etc. Então, você consegue ter esse maior fluxo e isso tem ganhos para que você também comercialize produtos produzidos aqui para outros locais do Brasil, né? E até exportação, etc. Então, eu acredito que Gandu tem um potencial muito grande nessa área do comércio, da logística, né? Você acredita que a fortaleza de Gandu está na agricultura ou em outro setor? Olha, a agricultura, ela é a economia primária, né? Então você não tem nada sem agricultura. O presidente Jackson, dos Estados Unidos, se as cidades forem conservadas e os campos destruídos, as cidades sucumbirão. Se, porém, as cidades forem destruídas e os campos conservados, as cidades ressurgirão, né? Então, a agricultura ela é a economia primária. Você não pode ter processos industriais e comerciais se você não tiver ou agricultura ou mineração, né? Que é a extração ou produção de matéria-prima básica para a indústria. No caso da agricultura, a indústria de alimentos,
né? Você tem aí também alguma coisa de fibra, etc. Hoje de biocombustíveis, né? E aí a agricultura se torna mais importante ainda. Mas o que é interessante em Gandu é que, veja, por conta dessa logística que eu estava falando, Gandu é hoje o maior mercado de cacau da Bahia, né? Porque Piauí, né? Vale do Jiquiriçá, às vezes até o Batão, o Baitaba, que gira em torno de Gandu, vende seu cacau em Gandu. O Baixo Sul todo, né? Vem para Gandu vender o seu cacau. Saúde, né? Comércio, né? Então, tudo hoje flui para Gandu por causa dessa posição estratégica de Gandu. Né? Então, eu acredito que a agricultura sempre vai ser um grande potencial pela questão climática, pela questão dos solos e tudo mais, mas eu diria Gandu não tem um território muito grande, como tem Venceslau, como tem Ilhéus, né, como tem outros municípios, o território de Gandu, ele, com uma divisão de Itamari, depois de Ibiá, etc. Mas ele tem um grande potencial para que, a partir da agricultura regional, do que está no seu entorno, né, ele possa se agroindustrializar e se converter num grande polo de comércio, né, de indústria, de logística, como Santo Antônio se tornou, talvez até com mais potencial do que Santo Antônio. Outra pergunta, Duval. Feira de Santana também. Na sua Que é visão, um grande entrocamento existe um desejo muito antigo do povo ganduense, a questão de uma fábrica para Gandu. A nossa agricultura, vamos falar sobre a questão o setor primário que nós temos hoje, né? Ou Gandu e região, tem tem esse poder de trazer uma indústria para aqui. E qual seria esse tipo de indústria? Olha, você aí, assim, você tem uma lógica, né, de se estabelecer indústrias aí a partir de você abrir mão de receita, né, de escala, né, de dar incentivos, né, deixa eu jogar mais perto, de incentivos fiscais, de abrir mão de receita, etc. E isso, digamos assim, que não traz muito desenvolvimento. A gente teve situações aí como Itapetinga, né, que absorveu aí fábricas que se instalaram e que depois foram embora. Quando acabou o incentivo fiscal, elas simplesmente foram embora e que oferecem, digamos assim, uma linha de emprego de menores salários dentro do processo, onde os profissionais que assumem, digamos, cargos, né, mais elevados, etc., eles são pessoas que vêm de fora. Então, eu acho que Gandu, a primeira coisa que Gandu tem que pensar é num processo de desenvolvimento que integre agricultura, comércio, né, indústria e turismo. E que trabalha a questão da industrialização a partir de suas matérias-primas ou daquilo que está no seu entorno. Né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje a Bahia ela é uma das maiores extratoras de minério do Brasil, mas esse minério está sendo todo processado em Minas Gerais e no Espírito Santo. Nós não estamos agregando valor. Né? A gente está vendendo matéria-prima bruta. Hoje o oeste da Bahia produz muitos grãos, mas também não é agroindustrializado, também é vendido na forma de matéria-prima de grãos de commodities. Tá? Então, a fábrica escola de chocolate, por exemplo, que eu percebo que hoje está sendo negligenciada, poderia ser um grande componente de partida você ter várias fábricas de chocolate. Né? Como com um ano e meio aí você teve algumas fábricas surgindo. É só isso não. Nós tivemos aqui a iniciativa de Ricardo Melo, né, com uma fábrica de batata, né, nessa linha, etc. Não sei a questão de logística, nós não produzimos batata, mas talvez pela situação de Gandu em termos de distribuição, né, você poderia avançar. Nós temos a Colerg, por exemplo, né, e ela
ela estagnou. Ela estagnou. Não existe um tratamento do poder público, por exemplo, municipal, para ampliar a Colerb, para ampliar a questão da bacia leiteira. Também é outra indústria. Né? Nós fabricamos ali iogurte, fabricamos, né, queijo, manteiga, etc. Então tem que falar assim, o que é. E as pessoas, infelizmente, Israel, as pessoas ainda estão na lógica política da obra, da grande obra, né, do prédio, etc. E não avaliam muitas vezes como é que a gente cria desenvolvimento, como é que a gente cria qualidade de vida, né, a partir de processos que melhorem educação, que melhorem saúde, que melhorem bem-estar social, né, uma série de coisas. Então, Marcos Neto está falando aqui, não era só batata, tinha também banana e aipim. e tinha banana chip lá do pessoal da Venezuela, desses lá. Que é WS É Sampaio. Sampaio, um aluno seu, dizendo um grande abraço ao professor Duval, prazer em revê-lo por aqui. Pede para falar na live. É para ele falar na live. Certo, para você falar na live. É outra pessoa aqui também. Que é Abraão. Abraão, ele faz a pergunta. Pergunta ao professor Duval se na Bahia tem protagonismo quando se fala em agroecologia na BR. É isso mesmo? Acho que é isso. Na BR? No BR, aqui está no BR. Aluno Abraão. Acho que é BR mesmo. Se na Bahia tem protagonismo. Se na Bahia tem. É no Brasil? Isso. Se na Bahia tem protagonismo quando se fala em agroecologia no Brasil. Sim, claro. Né? Aí nós tivemos aí várias experiências importantes a partir do trabalho de colegas da RBDA, da Lucidalva. Tivemos, né, colegas aqui na região, como nosso amigo da CEPLAC, João Antônio Firmato de Almeida, Jafa, que infelizmente nos deixou, e outras experiências nessa linha da produção de alimentos saudáveis, sustentáveis, né, com menor impacto sobre o meio ambiente, e continuamos aí tentando evoluir nessa perspectiva. Né? A gente tem aí hoje a rede de povos da mata, que inclusive atua aqui em Gandu. Tem alguns produtores aí associados, e etc. A questão toda é que nós deixamos de pensar grandes projetos para Gandu. A questão não é uma indústria, porque a indústria não gera uma quantidade muito grande de empregos. E quando é uma indústria de um maior, digamos, porte, né, o emprego que ela gera geralmente não é um emprego de uma qualidade maior, né, perspectiva maior. A questão é a gente trabalhar a cadeia como um todo. Né? Como é que eu melhoro a qualidade do cacau, como é que eu agrego valor através do mel de cacau. O cacau você pode fazer vinagre, azeite balsâmico, mel, melaço, destilado, rum. Você pode fazer rum com cacau. Né? Não é aquela bebida que você falou aqui sobre o cacau, cachaça? Você estava falando destilada produzida em Ilhéus, né? Que é uma das melhores destiladas do Brasil, né? Ela tem um prêmio duplo ouro. Uma 700 ml hoje dessa destilada, que é feita com mel de cacau, ela custa R$560. Né? Então, todo esse processo de agregação de valor, se você parar para analisar dois aspectos importantes. Primeiro, a amêndoa num fruto de cacau representa 22%. Então, nós mantemos toda uma economia com base em apenas 22%. O resto a gente joga fora, praticamente 100%. Né? Quem vem de fora e prova o mel de cacau acha algo surreal. Né? Você beber um mel de cacau gelado, desculpe a água de coco, os colegas lá do litoral, mas não chega a pé. E o Brasil, inclusive, é o único país do mundo que consome água de coco. Os outros não consomem. Tem produzem coco, tiram a gordura do coco, mas não consomem água de coco. E mandam para cá, preço baixo, e está acabando com nossa indústria do coco no Brasil. Né? Então,
veja, 78% do cacau não é amêndoa. Ao mesmo tempo, você vai avaliar o seguinte: quando você pensa em outras frutas, todas elas a amêndoa é jogada fora. Né? Você pega cupuaçu, graviola, caju, sei lá. A caju não, a castanha é utilizada. Né? Mas na maioria das situações, a amêndoa é resíduo. Tá certo? A amêndoa é resíduo. No nosso caso é ao contrário. A gente comercializa a amêndoa e a casca, o mel, a polpa, etc., é o que é resíduo. Então nós tivemos uma tentativa incipiente de valorizar a polpa, ficamos ali muito presos ali a um modelo, a um determinado modelo, mas hoje, assim, eu não posso, assim, tratar de algumas questões aqui, porque são questões de proteção industrial, de patente, etc., mas há uma perspectiva enorme de você aproveitar o fruto do cacaueiro para uma série de produtos que estão sendo pensados, que pesquisas estão sendo desenvolvidas e coisas assim bastante significativas do ponto de vista comercial. Né, do ponto de vista comercial. Além da questão do próprio chocolate, da manteiga de cacau, né, enfim, de uma série. Hoje tem produtores aqui em Gandu, por exemplo, que estão trabalhando com mel de cacau, inclusive estão registrados no Ministério da Agricultura, etc. Já é uma realidade. Se você olhar aqui, Venceslau Guimarães, ela tem aí uma série de agroindústrias de polpa também. Né? Agora a questão toda é o seguinte: como é que eu estou trabalhando isso em termos de integração, em termos de cooperação entre agricultores, entre instituições, e aí, entre poder público municipal, entre poder público estadual, entre o poder público federal, em nível de como é que está isso com as instituições de ensino, pesquisa e extensão, né, o desenvolvimento de novas pesquisas, que gerem novos produtos, né, e que podem gerar emprego, renda, agregação de valor, etc. Então, essa coisa de trazer uma grande indústria para Gandu, como é a mesma coisa daquela coisa da grande obra, eu não sei se esse é o caminho que vai trazer prosperidade. Né? Não sei. Eu acho que a gente tem que pensar numa questão a partir daquilo que a gente produz, daquilo que a gente... Né? A indústria moveleira, a gente poderia ter aqui um polo. Minas Gerais está investindo, por exemplo, pesado no mogno africano. Né? Para montar nós temos um potencial incrível para a produção de madeira nessa região. Né? A gente pode pensar num polo moveleiro nessa região. Então, são várias opções que a gente tem. Agora, exige aí uma cooperação entre o setor privado, entre o poder público, né? Entre instituições de ensino, de pesquisa, de extensão, e eu não percebo isso hoje, assim, no nosso município. Eu vejo e o que existe hoje aqui é uma involução em termos de cooperativismo. Nossas cooperativas, eu estou vendo elas evoluírem, né? A partir dessa... Nós temos uma fábrica escola de chocolate parada, que poderia estar sendo usada para incubar novas fábricas, que em um ano e meio gerou uma série de fábricas e que simplesmente se parou, né? Usando aí a pandemia, etc., mas não sei bem o que é. E por que não retornou? A fábrica de chocolate, importantíssima para Gandu, deveria realmente ser muito mais utilizada, está em funcionamento, e uma das coisas que já foi trabalhado aqui, né, no podcast, a possibilidade de utilizar a própria BR Sim, para vendas. mas foi pensado, tem lá uma loja, o Museu de História Genética integraria aquilo ali. Foi pensado na época uma As margens da BR fazia ali Foi pensado uma semana inteira de atividades de cacau e chocolate durante o período da Páscoa, né? Do domingo anterior ao domingo do Páscoa até com concursos, o melhor cacau, o melhor chocolate, a melhor sobremesa, né? Já estava sendo trabalhado até mesmo a identidade e o pertencimento na educação infantil, utilizando-se o cacau e o chocolate, né? Ali era um espaço de integração entre empresário e estudante, né, onde o estudante poderia estagiar, poderia desenvolver
tecnologias, né? E uma série de coisas, e é essa separação entre escola e sociedade que nós não podemos ter. Nós não podemos ter essa separação. A escola, ou aliás, o orientador daquele grande secretário da Educação baiano, da região lá esqueci o nome dele, dizia que a educação é a vida. A educação tem que A ser gente a fala vida. muito sobre a questão da Pode haver escola essa sair separação. das quatro paredes, da escola sair dos seus muros. Isso não existe. E, na realidade, a gente não consegue. Aprisionaram a escola. Sim. Né? Aprisionaram a escola. Nós tivemos aqui uma entrevista, né, um bate-papo com Marcos Paulo, e ele falando exatamente isso, que parece que a escola do CETEP parece uma escola particular. E se afastou da comunidade, que foi feito foi feito uma quadra, e a quadra é fechada, parecendo só abre ali naquele momento. E não foi essa a proposta do senador, Não. né? Walter Pinheiro, que diz que é para a população e tal. Do governador. Foi implantada uma escola cultural, para que a escola pudesse interagir nesse campo da cultura, né? Foi trabalhada uma fábrica de escola, chocolate, para que houvesse uma interação com o setor privado, cooperativas, comunidades, etc. Foi pensado a questão do chocolate na merenda escolar, inclusive o projeto de lei do vereador Borzó, que já existia, né? E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Pessoal, nós estamos... Aconteceu por um tempo e depois parou. Pessoal, nós estamos aqui com nosso queridíssimo amigo, irmão, Duval Libânio Neto. Uma aula hoje, eu creio que os seus alunos do IFE baiano devem estar assim, degustando cada uma dessas palavras suas. Muitas pessoas, Marcos Neto aqui, né, Joel, Conrado também aqui falando, enfim, são tantas pessoas. Nós tivemos hoje, o quê? Qual é a base hoje das pessoas? 170 simultâneos. Simultâneo. Então, assim, vendo de um tempo para cá, o podcast do professor tem crescido, né? Essa forma de fazer as entrevistas, já fizeram algumas propostas aqui, mas a gente precisa ter essa leveza, porque isso aqui a gente tem, e a questão de escolher a pessoa para trazer sem dedinho de ninguém. Aqui é independente. Tem mais recado aí, viu? Certo? Aqui é independente. Grande abraço para o amigo Durval. Conrado também, Durvalzinho, e para Cacau. Aí. Grande abraço aí, Conrado, nosso querido Petrônio, filho do nosso amigo Alberto Roseira. Isso. Que estava junto com o Pedro Antônio em muitas dessas. Foi! Eu lembro de uma situação, operativa, né, para a gente encerrar aqui, porque já tem mais de 1h30, viu, desse bate-papo. Deixa eu falar aqui. Uma certa vez, eu estava estudando na escola Eliseu Leal. E, por um acaso do destino, eu fui escolhido para ser o presidente do Grêmio Estudantil. Olha que merda eu entrei. E aí foi aniversário, né, da emancipação política de Cambu. E a escola Eliseu Leal era uma escola com 4 salas. Uma escola nível médio com 4 salas. E aí a gente não tinha, né, como se locomover. E aí a gente falava na época com o prefeito, na época era Fernando Guedes,
sobre essa possibilidade, né, de ampliar, hein? Não tinha e tal. E aí a gente reuniu o pessoal e a escola estava acabada. E aí a gente reuniu o pessoal e disse, olha, a CM vai estar aqui em Gandu. A gente vai fazer umas faixas e pedir para que fizesse uma reforma na escola Eliseu Leal. E aí tipo, os alunos lá começaram a pintar as faixas e tal. Só que tinha uma professora que estava namorando com um policial. E aí ela contou para o policial que a gente ia fazer uma manifestação. E aí, lembra que hoje é coronel, aquele que trabalhava aqui em Gandu, esqueci agora o nome dele, coronel. Hoje é coronel, mas na época não era. Né? Eu não sei se era capitão, major, não sei. E aí ele trabalhava, era delegado aqui do município. E aí ele foi para lá, procurou a Secretaria de Educação para olhar todas as faixas da Secretaria de Educação, pensando que a gente ia deixar lá. E aí a gente colocou essas faixas e na hora... Só que a CM não veio para Gandu. Quem veio foi o Luiz Eduardo. Nossa. E aí na época a gente levantou as faixas. E a polícia caiu de cacete em cima da gente. Aí o que foi que aconteceu? A polícia foi parar no Eliseu Leal procurar saber quem eram os cabeças. E aí chegaram para mim